Eu hoje quero falar sobre o tempo e sobre propósito. Há um tempo para todo propósito. Eu vou orar com vocês. Pai querido, nós hoje submetemos a Tua palavra, Senhor, ao discernimento que só o Teu Espírito Santo pode dar. Nós queremos nos debruçar aqui e enxergar as letras das maravilhas da Tua lei, que é a Tua palavra, que é a verdade. Ensina-nos, Senhor Deus, a respeito do propósito que o Senhor tem para cada um de nós e para o tempo que vai se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto aí nas mídias, nos jornais e nos meios de comunicação, muita gente falando sobre fim de tempos. O Afeganistão voltou a ser tomado pelo Talibã, o Haiti foi sacudido por um terremoto do lado da mesma ilha que a República Dominicana, que não sofre nada, enquanto que o Haiti, ele é devastado ciclicamente. Nós já perdemos alguns homens no Haiti, no terremoto da última vez. Nós temos visto alguns sinais se cumprirem. Muita gente pergunta assim: pastor, nós chegamos ao fim dos dias? Na verdade, quando Jesus veio, ele chegou na plenitude dos dias, e logicamente, nós estamos aí nos últimos tempos, isso não há dúvida. Mas, para que você entenda, esse dia e hora, ninguém sabe. Jesus deixa claro que você não deve se assustar. O medo não pode tomar conta do teu coração. Jesus, ele diz que esse dia, ele está marcado sim na agenda de Deus, mas nem ele, nem os anjos sabem, somente o Pai. Não existe ali um esconderijo na palavra de Deus que diga, não, vai ser dia tal. Todas as pessoas, todas, que cravaram assim, o dia do final vai ser esse dia, erraram, todos eles. Gente de má fé, gente crente, gente de boa fé, gente que tinha certeza que era verdade. Já ensinei para vocês que certeza não é verdade. Eu tenho certeza, pastor, quando você vai ver lá, você vê que não é verdade. A tua certeza, ela se quebra diante da verdade. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Tempo e tempo para todo propósito. Diz assim, a sabedoria do tempo em Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 8. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito. Eu quero que você sublinhe, como está aqui negritado, um tempo para cada propósito. Ele continua debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar. Estamos num tempo de conter-se ou de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar, tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Salomão é chamado de o mais sábio dos homens. Os livros da sabedoria, livro de Eclesiastes, livros de cantares que falam sobre a sabedoria para você ter uma vida de intimidade no altar do Senhor. Tem o livro de Provérbios, que são recortes da sabedoria sendo espirrados, sendo lançados sobre nós. Esse homem diz que existe tempo para tudo e um tempo para cada propósito. Não adianta você querer colocar a carroça na frente dos bois. Não adianta você querer atrasar o tempo. Jesus diz, qual de vós, por mais preocupado que esteja, você vai aumentar em 1 segundo a sua vida? Não vai. Ou como diria minha avó, ninguém morre de véspera.
Quando a Bíblia fala sobre tempo e de propósito, fala sobre nós termos uma vida com um propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você sabia que você tem um chamado? Eu tenho um chamado. A gente fala de chamado, a gente sempre pensa que é uma questão ministerial, uma questão pastoral, uma questão, mas aqui eles diz que todas as coisas, elas vão cooperar conjuntamente para o bem daqueles que Deus ama por um propósito, que chama para um propósito. Ele continua, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, com letra maiúscula, é Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Todas as coisas. Não é que tudo é bom, não é isso que o texto está dizendo. Acontece uma desgraça. Não é isso. Ele está dizendo que todas as coisas, sejam boas ou sejam más, elas cooperam para o bem. Então, você ganhar $1 bilhão, vai cooperar para o bem se você ficar mais parecido com Jesus. Mas se você ficar arrogante, se você viver uma vida em que você é egoísta, se você viver uma vida em que você não despreza o conhecimento da palavra de Deus, se afasta de, não, eu ganhei $1 bilhão e a partir de hoje eu vou viajar, eu vou curtir a vida doidado. Isso não cooperou para o teu bem, porque você se afastou do Senhor, você se afastou do corpo de Cristo. Só que é o corpo de Cristo. Aqui não tem ninguém perfeito, ninguém aqui é perfeito, e é por isso que nós nos ajuntamos aqui, nessa assembleia, nessa igreja. A palavra igreja é isso, é eclesia, é aqueles que se juntam. Existe um chamado para mim, mas se as coisas não foram bem, mas eu fico igual a Jesus, isso é promoção do Senhor, para um propósito da minha vida. Quando coisas ruins ou coisas boas acontecem, não significa que Deus está bravo, ou triste, ou feliz com você. Teve gente que experimentou de Deus milagres, e não entrou no reino de Deus. A Bíblia diz que Judas viu milagres, e foi se enforcar, e recebeu o prêmio da sua iniquidade. Então não significa nem você receber algo bom, ou receber algo ruim, se esse bem ou mal que você recebeu não te fez parecido com Jesus, porque esse é o propósito. Existe um propósito para mim e para você. Existe uma razão para a gente existir. Eu citei esse texto no domingo passado, o Salmo 139 diz que Deus, olha, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Foi Deus que me fez, foi Deus que te fez. Ele diz, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Existe para mim e para você um propósito. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu sou uma marionete na mão de Deus? Porque está tudo escrito, não. O que Deus está dizendo é que Ele tem um plano para mim, Ele tem um propósito para mim, Ele tem um propósito para você. Mas sabe quem é que pode destruir o propósito de Deus para a minha vida? Eu. Sabe quem pode destruir o propósito de Deus para a sua vida? Não é o diabo não, gente, é você. Você pode destruir os sonhos, os planos de Deus para você. Quando Deus, Ele diz que já sabe, quando você era um embrião, Ele já conhece os teus dias, significa que Ele já estabeleceu para mim e para você um propósito, um destino, que é ser o quê? Ser conforme Jesus. Mas se você quiser não ser, Deus não vai te amarrar, Deus não vai te enjaular, Deus não vai pegar e vai colocar uma corrente no teu pescoço e dizer assim, fica aqui até você ficar igual a Jesus. Você vai viver do jeito que você quer viver, você vai colher aquilo que você plantar. Tem muita gente que desperta tarde demais da vida, mas há tempo? Claro que há tempo, você está vivo. Existe um propósito, uma razão para o meu existir,
e uma razão para o seu existir. Nós existimos por um propósito. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Sabe quem fala isso? Jeremias. Um camarada judeu, nascido no meio do povo hebreu, que foi levado, amarrado. Ele foi levado para a Babilônia. Olha que coisa. Um homem que ele não queria ser profeta às nações, mas Deus tinha um propósito para ele. Você vai ser... E, gente, esse sujeito, ele prega a vida inteira. Sabe quem se converte? Ninguém. Já imaginou uma igreja que só tem o pastor? E ele prega e ninguém se converte, não faz um batismo por ano, por ministério. Ninguém se converteu. Porque havia um propósito. Quando Deus diz para eles assim, você vai falar, e eles não vão crer. Havia um propósito do julgamento daquele povo, de dura cerviz, aquele povo que dava as costas para Deus, aquele povo que falava, eu vou fazer do meu jeito. Não, mas a Bíblia manda fazer de outro, mas eu vou fazer do meu jeito, então vai, quer fazer? Faz. Só que eu vou levantar um profeta no meio de vocês, é Jeremias. Ele vai ser designado, porque eu já o designei antes dele nascer, para ser profeta entre nações, para que ninguém diga assim, eu não sabia. Esse era o propósito de Jeremias. O propósito, gente, não é o destino da gente, não. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse aqui, quem está falando, é o apóstolo Paulo. Ele está dizendo o seguinte, o que importa é o propósito de Deus para mim. Porque aonde ele ia, então ele ia pregar numa cidade, em Listra, ele ia pregar em Tessalônica, em Colossos, ele chegou na Macedônia, ele pregou em tudo que é lugar, e falou assim, o Espírito está me revelando aqui. Eu recebi uma voz, eu recebi uma visão, Deus me revelou, se voltar para Jerusalém, ali vai ser teu fim. Se você continuar essa jornada aí, você vai morrer. Ele diz, não importa em fazer minha vontade, não importa em fazer a vontade de meu Deus, a minha vida não tem importância. Contanto que eu faça aquilo que Deus propôs. Eu me lembro quando eu deixei a Força Aérea em 2011 para 2012, eu me lembro de pessoas, fui transferido para uma outra unidade, falei, eu quero me abaixo. Você vai fazer o quê? Eu vou pastorear uma igreja. Você está maluco? Você vai ser promovido a oficial general, você já se formou aqui, já foi condecorado ali. Eu me lembro disso. Eu irritei tanto o meu propósito que Deus me deu. Irritou tanto aquele comandante, todo mundo falava assim, não, esse brigadeiro aí, você vai acabar preso, vai ganhar uma cadeia disciplinar. Eu falei, eu não estou preocupado com isso. Eu vou embora. Eu tomei uma decisão, por quê? Porque lá atrás, eu nunca vou me esquecer disso, eu era um recém-convertido. Recém-convertido. Eu já falei para vocês que eu li a Bíblia rapidinho depois que eu me converti. Estava naquele primeiro mês de fé. Eu entrei no culto de uma igreja, gente, que tinha lá umas 15 pessoas. Cara, Deus, Ele quando quer falar com a gente, Ele fala com a gente. Não tem jeito. E cada um, Deus fala com cada um de um propósito. Foi o que o pastor pregou hoje pela manhã. Deus, Ele falou com Abraão de um jeito. Ele falou com Isaac de outro jeito. Ele falou com Jacó de outro jeito. É Deus de Abraão, é Deus de Isaac, é Deus de Jacó. Ele não é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é isso. Pastor, é a mesma coisa. Não é, querido. Deus se encontrou com Abraão de um jeito. Deus encontra Abraão no meio de uma terra de idolatria, em Ur dos Caldeus. Deus se encontra com Isaac. Isaac é filho do milagre. Um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos gerando, gente. Só um milagre. Ele encontra com Jacó num lugar chamado Peniel, onde ele
se abraça, ele briga, ele luta com o anjo do Senhor. Deus é Deus que vai encontrar comigo de um jeito e com você de outro jeito. Ele falou comigo de um jeito, falou com a minha esposa de outro jeito, falou com o Cristian de outro jeito, falou com o Marco de outro jeito, falou com o Darcy de outro jeito. Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E é isso que ele está falando. Não me importa, eu me lembro disso. Um homem levantou e falou: Deus, eu nunca tinha visto esse negócio, essas manifestações de dons do Espírito Santo. E tinha um homem lá, orando e falando em línguas, em mistérios, em línguas estranhas. Chame do jeito que você quiser. Gente, aquele homem apontou para mim, ele trouxe uma palavra profética. Ele tinha 23 ou 24 anos. Essa palavra deu um destino para a minha vida. Você recebe do alto. Isso não é uma brincadeira evangélica, não é um reteté vazio. Existe um propósito para mim, não adianta. Quantas vezes me falam assim: pastor, desiste desse seminário. Eu era nem pastor. Você é doido esse negócio de ser crente. Você vai o quê? Você vai largar uma carreira vitoriosa para isso. Existe um propósito para o apóstolo Paulo. Existe um propósito para o pastor Lobo. Existe um propósito para você. Mas não é o teu destino, é a tua jornada. O propósito fala desse tempo, de dia após dia. Por quê? Porque há tempo para tudo debaixo do sol. E não adianta você querer apressar o tempo. A jornada é planejada por Deus. Relatei meus planos a ti, Salmo 119, e me respondeste. Agora ensina-me teus decretos. Ajuda-me a entender teus propósitos, e eu meditarei em tuas maravilhas. Sabe o que o salmista está dizendo para Deus? Eu não estou entendendo, Deus. Eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo comigo, não tenho ideia. Me ajuda a entender os teus planos, me ajuda a entender os teus propósitos. Gente, quando Daniel, o profeta Daniel, de quem Jesus faz referência, quando a abominação da desolação estiver no lugar santo, a abominação de quem revelou o profeta Daniel. Pensa um homem de intimidade com Deus, que revelava sonhos que ninguém conhecia. Pensa num homem amado, que Deus manda um anjo falar com ele, e o anjo sauda e diz assim: você é muito amado. Esse homem Daniel, com mais de 90 anos, ele vai ser jogado dentro da cova dos leões. Ele não era um menininho não era um mocinho, não era um adolescente, não era um jovem adulto, ele era um senhor de mais de 90 anos. Ele já tinha servido como escravo a 5 reinos da terra. Você sabia disso? 5 reis ele está lá como escravo, servindo na Babilônia, o governo medo-persa. Ele vai até o finalzinho, até quando a Grécia vai tomar, a Macedônia toma conta de tudo. Existe uma jornada, e essa jornada, ela é planejada por Deus. Provérbios 19, 21, diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, não adianta dar murro em ponta de facas. É isso que ele está dizendo. Fica com fé no propósito que você tem do Senhor. Se Deus diz que você é isso que você é. Tem muita gente querendo convencer a Deus e dizer a Deus o que Deus não pode fazer na vida dele. E Deus diz para Pedro, vai lá, joga a rede do lado direito. Pedro diz: Senhor, está pensando que Pedro concordou com aquilo? Pedro não concordou não, gente. Mas ele foi obediente ao propósito. Joga do lado de... Você imagina, você está com um barco estacionado. Aí você pega a rede, porque em Lucas 5, ele fala... Em Lucas 21, ele fala para Pedro jogar do lado direito, no fundo. Mas em Lucas 5... ele está encostado com o barco quase na terra.
joga a rede do lado direito. Mas acabei de lavar a rede. Eu pesquei a noite inteira, Deus. Deus só entende de fazer milagre, de pregar sermão, de fazer aleijado andar, mas de pescaria entendo eu, Pedro. Lança do lado direito. Quando ele joga naquele rasinho, ele enche as redes de peixe. Você já imaginou isso, gente? É a gente dizendo para Deus que o propósito pelo qual nós nascemos, pelo qual nós fomos gerados, não vai se cumprir. É gente que está brigando com Deus até hoje. Por que que isso me aconteceu? Existe sim um propósito maior. A intimidade é que vai fortalecer o propósito. Salmo 25, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer sua aliança. Olhe para mim agora, segura essa aí. Deus tem segredos, mas Ele revela para aqueles que têm temor do Senhor. Tem muita gente que diz que é evangélico, que diz que é crente, mas não tem temor do Senhor. Deus diz, olha, antes nesse caminho aqui, eu vou andar no meu caminho. Aí não sabe por que a vida não funciona. Existe um segredo que Deus quer te contar. Existe algo que Deus quer confiar a você, que teme ao Senhor. Existe uma aliança que Ele quer mostrar para você, um pacto, só para você. E essa intimidade é que vai fortalecer agora, eu entendi. O apóstolo Paulo, ele não sabia o que ia ser da vida dele, mas no final da vida dele, ele fala assim, ó, terminei a carreira, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Agora eu entendi, agora está preparado para mim uma coroa, que Deus vai dar para mim e todos aqueles que amam a sua vinda. Existe um propósito, existe uma jornada. O propósito, ele é pessoal. O propósito, ele é personalíssimo. Existe um propósito para a minha vida que não é igual da vida de Abraão. Existe um propósito na minha vida que é diferente do propósito que Deus tinha para Moisés. O propósito que Deus tem para Josué é diferente do de Moisés. São propósitos diferentes. Nós somos membros de um só corpo, eu e você. Mas cada um funciona como uma célula, como uma parte, como um membro diferente do corpo. Imagina se pé fosse mão. Imagina se mão fosse pé. A gente ia viver andando de quatro, que nem cachorro, que nem bicho. Imagina se a gente fosse só olho. A gente ia enxergar tudo, mas não ia ouvir nada, não ia falar nunca. Propósito. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse o Senhor, quem deu boca ao homem, quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Eu não sou para essa vida, eu não dou para isso, o senhor está enganado. O anjo aparece para Gideão em Juízes 6, valente guerreiro, ele falou, o quê? Anjo, você errou o caminho, o endereço do CEP está errado. Eu estou malhando trigo no lagar, eu estou com medo dos midianitas. Você não está entendendo que eles chegam aqui, devoram a terra e destroem tudo e roubam a colheita? É quando você diz para Deus que o propósito de Deus para a sua vida não vai se cumprir porque você é incapaz. E Deus fala, não sou eu o Senhor, não sou eu que faço o que fala, ou mudo, ou cego, ou que vê. Você está achando que meu propósito vai deixar de se cumprir porque você não quer cumprir? Você pode abortar o propósito, Moisés. E Moisés fica ali, se você pegar o capítulo 4 de Êxodo, ele fica irritando o Senhor, dizendo, não vou, não faço, não quero, não posso, mandar outro. O propósito de Deus para você, só você vai cumprir. Existe uma pessoa que só você vai amar.
Existe uma pessoa que só vai poder amar você. Existe um filho que só você vai cuidar. Existe um discípulo que só você vai poder pastorear. Existe algo que só você vai poder fazer. Nós somos pessoas absolutamente singulares. Nós somos seres criados, e quando Deus nos cria, a sua imagem e semelhança, nós somos semelhantes. Todo mundo aqui tem orelha, nariz, olho, boca, perna, mas mesmo assim nós somos diferentes. Porque existe um propósito que é diferente para mim e para você. E quando Deus quer cumprir o propósito na vida da gente, a gente não vai conseguir dizer não para Deus, porque o propósito de Deus vai se cumprir. Isaías 46, 9. Lembre-se do que fiz no passado. Pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos, todos os meus propósitos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Existe um propósito para você, e não é um propósito ruim não. Deus ele tem um propósito bom para a sua vida, e é um propósito que vai cumprir na sua vida, a não ser que você diga para Deus, não quero. Quando você começa a dizer para Deus que os planos dele não são de paz, você está dizendo para Deus que Deus é um pai irresponsável. Mateus 26, 38, não tente convencer a Deus. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste. Ai, que tristeza, Deus, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nós, muitas vezes, queremos transmitir, fazer com que os outros passem pelo mesmo vale que a gente. Não vão passar. As gerações experimentam sabores diferentes. As gerações experimentam histórias diferentes. Nós experimentamos momentos econômicos diferentes. Nós experimentamos momentos de paz e momentos de luta, momentos de fartura e momentos de depressão. As gerações, os nossos filhos, eles têm um propósito que nós estamos aqui, é adorar o Senhor. Mas a maneira como isso vai acontecer, ela é diferente. Jesus, ele quer nesse momento existe, ele está domando a morte, ele está vencendo a morte, ele vai falar para Pilatos, a minha vida ninguém tira, eu dou ela. Jesus, você acha que o Deus que se fez carne, que andou sobre águas, que deu uma vista nova para um cego, que fez o aleijado da mão ressequida ter uma mão nova, você acha que um pedaço de ferro, um cravo, ia prender ele na cruz? Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Alguns anos atrás, 2 ou 3, uma escola de samba, não lembro se no Rio ou São Paulo, errou muito, mas muito feio. Fez uma demonstração que via um demônio, um diabo, chicoteando Jesus na avenida. Quem lembra disso? Vocês viram isso? Vocês viram isso? Queridos, vocês se enganaram se vocês acreditaram naquela escola de samba. Não foi nada daquilo. A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo por causa de você. Não é que o diabo castigou Jesus na cruz, não foi isso, querido. Foi Deus que partiu Jesus na cruz. Ele que se entregou, ele foi chicoteado, já fez tudo para ele não ir para a cruz. Olha, você não precisa ir para a cruz. Se você prostrado me adorar, eu te dou todos os reinos e autoridade. Eu te dou tudo o que você quer. O diabo tentou ele até o fim pela boca de sacerdotes, de ladrões.
Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti, a nós também. Desce da cruz para que creiamos. Por que Jesus ele fica calado diante do julgamento? A Bíblia diz, como ovelha muda, foi diante dos seus tosqueadores. Por quê? Porque se ele abre a boca, o ser humano, a raça humana, está perdida. Deus, afasta de mim esse cálice. O silêncio de Deus é um não. Às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não, às vezes Deus diz espere, e às vezes Deus não diz nada, Ele não fala nada. Existem períodos na Bíblia chamados de silêncio de Deus. Abraão experimentou o silêncio de Deus por 14 anos, quando ele se deita com a sua serva, ou concubina, alguns dizem escrava Agar. Pensa um Deus que falava com Abraão, larga a tua parentela, conta as estrelas do céu. Deus falava com Abraão, até que ele vai tentar o resolver, ou pegar uma jornada diferente. Deus seguia em silêncio. Existe um período chamado de interbíblico, entre Malaquias e o Novo Testamento, que Deus fica aí em silêncio. Não existe palavra profética 400 anos antes de Jesus vir à terra. Às vezes Deus não fala nada. Então, nós nascemos para esse propósito. Em João 18:37, disse Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Jesus veio para um propósito, eu vim para um propósito, você veio para um propósito, e há um tempo para se cumprir o propósito na vida de todos eles. Eu gosto muito de um homem chamado Caleb, demais. Ele é um homem da tribo de Judá. Ele é unha e carne com Josué. Pensa assim, dois amigos assim que vamos embora fazer a igreja crescer, bora fazer a igreja ir para o espaço, vamos embora, botar a igreja num foguete da NASA, e vamos criar aqui uma IBBR em Marte, e vamos embora. Os dois assim, para eles nada é impossível. E quando esse homem Caleb chega na terra prometida, ele fala o seguinte, hoje eu estou com 85 anos, nenhuma das promessas de Deus deixou de se cumprir na minha vida, hoje eu estou tão forte como eu era 40 anos atrás. Se Deus tem um propósito na sua vida, querido, esse propósito não vai enfraquecer, porque você não vai enfraquecer com ele. A vontade da gente é passageira, mas o propósito sempre vai ser eterno. Hebreus 11:24, pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu li esse texto semana passada. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado. Durante algum tempo, por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha para mim, pensa um homem que podia viver num palácio, está pensando que o Egito era um país medíocre, pobre, falido. Gente, a nação mais poderosa, mais rica da terra, os povos se dobravam diante do faraó. Você está pensando que ser filho da filha do faraó, viver no harém, é só ter um monte de moça perto de você? Não, gente. Significa desfrutar do melhor que a riqueza da terra pode produzir. Significa desfrutar de uma vida de prazer e falar assim, não, prefiro ser maltratado. Olha o propósito. Do que durante algum tempo experimentar isso aí. Ó. É gente que corre a vida inteira atrás de prazer, atrás de dinheiro, atrás do seu benefício. E está se esquecendo que existe um propósito para a sua vida. Propósito, gente, não é o que você ganha, mas o que você se torna. Olha a história de José. Gênesis 39:20 e Gênesis 41:1. Mandou buscar José, o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. 2 anos inteiros se passaram, o faraó sonhou que estava em pé na margem do Nilo. José, o santo, o José, ele era irredutível com a palavra de Deus. Pensa numa pessoa inflexível, José. O que é meu, o que é de Potifar é de Potifar. A mulher de Potifar se engraçou com ele, ele pegou um risco, fez assim, ó, no chão.
O que é de Potifar eu não vou tocar. E eu vou ficar do lado de cá. Sabe o que ele ganhou por isso? Sabe o que ele não ganhou? Uma palavra profética. Eis que te digo, José, você vai ganhar um carro zero, você vai prosperar. Gente, ele foi preso, porque ele disse não para o pecado, não vou me dobrar, porque há um propósito na minha vida. Eu tive um sonho, I have a dream. Não é o Martin Luther King, mas ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu 12 estrelas, 11, o sol e a lua se dobrando diante dele. Deus tinha um propósito, e ele nesse momento, ele não fica choramingando. Gênesis 41, 39, uma vez, aí é Faraó falando para ele, que Deus revelou todas essas coisas. Não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. José, entre ser vendido pelos irmãos, tem irmão, gente, que é uma benção, vai te vender, vai te entregar, vai falar mal pelas tuas costas, vai inventar, tem gente assim, vai te colocar de lado, vai te apartar. Você tem que entender que existe um propósito, você não pode se desviar dele. José é vendido como escravo, ameaçado de morte, vai ser prisioneiro escravo. Aí Deus falou assim: existe um tempo para cada propósito. Lembra daquele moço humilhado na prisão? Lembra daquele moço judiado por 2 anos encarcerado? Aí Deus pega ele de uma maneira espetacular e coloca ele no governo como primeiro-ministro da maior nação da terra. Por quê? Porque existe tempo para todo propósito. Existe um tempo para tudo. Paixão e renúncia vão definir o propósito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. É mais ou menos o seguinte: é como se um presidente pegasse a sua faixa presidencial e passasse para o presidente seguinte. Pronto, a partir de agora, quem manda é você, isso que ele está fazendo. Mandou vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abra o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Querido, você quer ser grande? Então primeiro aprenda a ser pequeno. Aprenda. Os humilhados são exaltados. No reino de Deus, os últimos é que são os primeiros. Deus tem falado com você, ó. Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem um propósito para a minha vida. Mas quando a gente quer resistir ao propósito, que não tem jeito. Quando Deus diz para... Por que Deus enfiou Paulo em um monte de cadeias? Por que você acha que Deus... De fato, por que você acha que Deus deixou? Deus, mas que injustiça. Prenderam Paulo na cidade de Éfeso. Será que Deus não dá? Ai, Deus não me ouve. Propósito. Se Paulo não é preso em Filipos, em Éfeso, se ele não naufraga em Chipre, se ele não vai para Roma, a gente não tinha o Novo Testamento. Porque foi a impossibilidade dele ir de cidade em cidade que ele falou: então, só de raiva eu vou escrever carta, só de raiva aqui da parte do pastor Lobo. Não é isso que está na Bíblia. Ele falou assim: vocês estão tentando travar aqui o evangelho? Eu vou escrever. Deus vai impedir Paulo. Gente, Deus, o propósito vai tornar você quem você deve ser. Olha o que acontece aqui com Davi. Então perguntou a Jessé, o profeta Samuel: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: eu ainda tenho o caçula, mas ele não presta. O menino de 14 anos não pode ser rei. Eu tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Esses aqui são os melhores filhos que eu tenho. Samuel disse: traga-o aqui. Então Jessé mandou chamá-lo, ele veio. Então o Senhor disse: Samuel, é esse. Levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo, ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor
apoderou-se de Davi. Propósito. Propósito é algo que Deus... Eu quero que levante a mão, fora os pastores aqui. Quem sabe um dos outros 6, o nome de um só dos outros 6 irmãos de Davi? Levanta a mão. Ninguém! Aquele que a gente está olhando e fala assim, é esse aqui. É esse aqui. Deus diz, olha, você só vê a aparência. Eu olho motivação no coração, é isso que eu estou vendo. Eu olho, eu peso o interior do homem. O propósito de Deus. Deus pode ter que moer a gente, ou Deus pode ter fazer para a gente um caminho de maravilha, andando sobre as nuvens. Mas se Deus não der colher de chá para a gente, toma essa sopa fria aí, porque é isso aí que vai fazer de você aquele quem Deus quer que faça. Ou você está pensando que Davi recebeu moleza? A partir daqui, ele vai entrar no chumbo grosso. A partir daqui, ele vai lutar com o gigante, ele vai ser abandonado pelo rei, vai ser perseguido pelo rei, vai perder o melhor amigo dele, Jonas, ele vai perder o mentor, o pastor dele, Samuel, vai se esconder em buracos, até que Deus vai pegar ele e vai levar para onde? Para aquilo que ele foi chamado. Não se vive propósito sem passar pelo processo. 2 Samuel 5,3, então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. Davi, querido, não governava Israel, só governava Judá. E ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Ele tinha 14. Ele vai esperar mais 16 anos de perseguição, de luta, de dor, de fome. Depois dos 16 anos, é esse que é o nosso rei. Existe um propósito, mas você vai ter que passar pelo processo. Sabe por que o propósito não se cumpre na vida de muita gente? Não quer passar pelo processo. Pensa um moço que ele não se envergonhou do sofrimento dele. Um dia ele teve chance de matar Saul. Saul entra na caverna distraído. Eu não vou nem falar para você o que Saul foi fazer na caverna. Mas ele estava lá, distraído. O amigo dele falou, pronto. Deus me revelou que foi esse o dia que Deus preparou para você. Mata ele. Ele falou, não vou matar o rei não. Porque muito mais do que ser rei em Israel, eu quero continuar sendo um homem segundo o coração de Deus. Querido, existe um propósito, mas tem um processo. Eu vou adiantar um pouquinho disso. O propósito sempre vai seguir planos de Deus. Olha que palavra maravilhosa em Atos 16:6. Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galácia, repete comigo assim, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Não foi o diabo, foi Deus que disse, não vai pregar. Olha que coisa. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Tem coisas que você quer, e Deus não quer. Não, agora não é tempo, porque existe um tempo para todo o propósito. Existe tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um dia você vai pregar lá na cidade de Bitínia, alguém vai para lá para a Mísia, alguém vai para a Ásia. Um dia, você não. Eu deixei para Barnabé, eu deixei para João Marcos, eu deixei para os teus discípulos. O evangelho vai chegar num lugar chamado Brasil, você nem sabe que existe. É Pedro Álvares Cabral, daqui a 1000 e tantos anos, 1500 anos, é que vai chegar lá. Calma! O teu negócio é outro, você vai pregar em Roma. Você vai pregar, sabe para quem? É para o imperador. Você não vai pregar lá.
Então a gente quer fazer algo que Deus está dizendo, não faz assim. Você recebe conselhos e continua fazendo do teu jeito. É por isso que o propósito não se cumpre. O propósito segue o modo de Deus. O propósito segue o tempo de Deus. O chamado leva a gente ao propósito. Jeremias, gente, ele ficou com lama até o pescoço para cumprir o propósito. Jeremias 38:6. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, o qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. Pastor, mas pegaram o servo de Deus, pegaram o profeta, pegaram o pastor, pegaram o líder, jogaram ele, olha que maldade, jogaram na cisterna. Sabe por que Jeremias sobreviveu? Sabe por quê? Porque ele estava afundado até o pescoço na lama. Porque todo mundo que estava fora da cisterna morreu. Porque quando Israel foi invadido, e foi aquela matança, aquela carnificina, que mataram todo mundo, aí perguntaram, esse aí é inimigo do rei. Se é inimigo do rei, é meu amigo, tira ele do... Gente, como é que Deus faz as coisas? Deus pega um sujeito, e para livrar ele da morte, para ser condecorado pelo próprio inimigo, manda ele ser jogado na cisterna. Então, por que você está passando? Pastor, por que eu estou até o pescoço, até a testa, até a tampa? Porque existe um propósito. Vocês estão entendendo isso? Existe um chamado e uma vocação de Deus para a sua vida, que é pessoal. Hoje é tempo de chorar, amanhã vai ser tempo de rir. Hoje é tempo de prantear, amanhã vai ser tempo de dançar. Hoje não é tempo de abraçar, é de você se afastar, mas amanhã vai voltar o tempo de se abraçar. Existe tempo de tristeza, existe tempo de alegria, mas o tempo e o propósito vêm do Senhor. Vocês entenderam isso, gente? Fique firme no Senhor. O dia do Senhor, ele vai chegar de fato, como um ladrão. Ninguém vai saber o dia, nem a hora, ninguém vai saber. Não deixe ninguém enganar vocês. Não deixe ninguém convencer vocês. Agora, não tente você dizer para Deus que Deus está errado na tua jornada. Existe sim gente que nega o propósito de Deus. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, Deus diz assim: eu sei os propósitos, os planos que tenho a respeito de vós, são planos de paz e não de mal, para que você tenha um fim que você deseja. Deus, você está pensando que Deus quer o mal da gente? Não quer não, querido. Deus tem plano de paz, mas tem gente que aborta o plano de Deus. Esaú vendeu o direito dele de primogenitura para fartar o estômago. Eu quero agora, tem que ser agora. Então toma aí, perde, você deixa de sentar num banquete para comer um sanduíche frio. Judas foi escolhido, gente, para ser apóstolo. Se você pegar Mateus capítulo 12, dá uma reparada no que acontece ali. Marcos capítulo 12. Jesus, ele recebe um banho de perfume de uma mulher. Aí aquela mente avarenta, podia ter sido dada aos pobres. Mas a Bíblia diz que ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado porque ia faltar dinheiro para ele roubar. Ele queria roubar o dinheiro, ele era ladrão. E ele vai, no versículo seguinte, ele combina com os fariseus: aí eu entrego Jesus, mas vocês têm que me pagar 30 moedas de prata. Olha, o ministério por dinheiro, eu quero 30 moedas de prata. Eu faço o que você quiser.
Que você quer que eu amaldiçoe? Eu amaldiçoo. Você quer que eu abençoe? Eu abençoo. O que você quer que eu pregue? Não, não quer que eu pregue sobre esse assunto? Não, então tá bom, a gente fica aqui. Me lembro até hoje, fui com o meu pastor pregar no Rio Grande do Sul, e dei uma palavra na igreja sobre adultério. Eu não pude pregar, preguei no sábado de manhã. Eu estava previsto para pregar no sábado à noite, eu não pude pregar, no domingo à noite não pude pregar. Me mandaram para outra igreja, eram 3 igrejas, em cidades ali na fronteira com a Argentina. Fui pregar. Meses depois a gente foi descobrir o quê? Que havia gente da liderança da igreja, em adultério há anos. Era um escândalo que eles queriam abafar. Taparam os seus ouvidos. Tem gente que não quer ouvir. Tem gente que quer desviar, quer transferir. Judas traiu Jesus. O propósito de Deus para Judas não era esse não, querido. Jesus diz, o Filho do Homem vai, como está escrito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Seria melhor não ter nascido. Seria melhor para ele não ter nascido. E Judas foi se enforcar. O plano de Deus para Judas não era o suicídio. Era vida eterna. Sabe o que Deus quer para mim e para você? Vida eterna. O que Jesus veio fazer é salvar. Ele não veio condenar não, querido. Você está pensando que Jesus veio condenar? Ele veio para te salvar. Agora, enquanto a gente não se dobra diante dele, diante do propósito dele, enquanto a gente quer caminhar no caminho da gente, não no caminho dele, a gente vai sofrendo esses apertos, e a gente não entende, por que está faltando? Está faltando para a gente lembrar da voz que a gente ouviu lá atrás. Deus tem um propósito para mim, eu não vou me desviar dele, não vou me desviar. Deus tem para mim uma vocação, eu não vou me desviar. Mas você vai ser alguém importante, não me interessa isso. Mas eu quero que você acompanhe a mesa, eu quero que você seja chamado, eu não quero isso. Eu quero levar milhões e milhões de pessoas a conhecerem Jesus pelo seu Espírito Santo. Eu quero o meu povo indo para o céu. Eu quero o meu povo, eu quero chegar diante de Deus. Eu quero chegar lá. E Deus dizer para mim assim, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Eu tenho uma vocação. Deus me deu tudo que me deu. Deus me ensinou tudo que me ensinou. Deus me espremeu tudo que me espremeu. Deus me dobrou, me quebrou o meu orgulho. Que da cruz não vai trazer para você nenhum holofote. A cruz vai te matar. Deus quer matar o pecador que vive em nós, para fazer Cristo, fazer com que Cristo brilhe em nós, e para que a gente seja conforme a imagem do seu Filho Jesus. O tempo é hoje, e o propósito é a vida eterna, amém? Fique em pé em nome de Jesus, vamos orar? Vou orar por você. Feche teus olhos agora. Eu queria pedir que todos vocês colocassem sua mão assim no seu coração. Pode colocar, feche seus olhos, eu quero orar. Para você não precisa falar para ninguém, você vai falar para Deus aí. Meu lugar para você, que não sabe o seu propósito. Pastor, eu estou perdido aqui. Eu estou que nem um salmista no Salmo 119, revela para mim. Revela para mim, porque eu não sei o que eu estou fazendo da vida. Eu não sei porque que eu estou patinando. Fala com Deus agora, Deus. No teu interior aí, Deus vai ouvir. Qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Deus revela os seus segredos àqueles que o temem. Diga isso para Deus. Agora, se você sabe o chamado, sabe a vocação, e você não obedece à vocação, diga para Deus, Deus, eu quero pedir perdão para o Senhor. Eu sei exatamente onde eu deveria estar, mas eu tenho rejeitado. É gente dura mesmo, dura, não se amolece. Então, se Deus agora está falando com você, diga para Deus de verdade, Deus, quero mudar a minha vida, eu quero que o teu propósito se cumpra na minha vida. Agora, se você tomou um propósito que não era teu, você forçou todas as barras, você forçou todas as portas, para tomar uma direção que não era a tua direção,
você foi para longe do altar do Senhor. Volta, querido. Volta para o altar do Senhor. Diga para Deus: Deus, o Senhor é meu Pai, eu estou voltando agora para casa. Se você está sem igreja, se você está sem pastor, se teu coração não negocia, não se dobra diante da palavra do Senhor, diga: Deus, isso é verdade para a minha vida, muda o meu coração. Se você precisa ser batizado, diga: Deus, eu preciso entrar nessa aliança. Se você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador, diz no teu coração: eu quero, eu preciso disso, eu preciso conhecer Deus como Ele é. Vamos orar. Pai querido, há um tempo para todo propósito debaixo do sol. Existem tempos bons e existem tempos que não são tão bons, Pai. Mas agora nós queremos submeter nosso ouvido, nossa mente, nosso coração, para que o Senhor nos revele de fato qual o nosso propósito. Não importa se somos jovens, se somos maduros, se somos mais velhos. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. O Senhor teve um propósito para Abraão, o Senhor teve um propósito para Paulo, o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Eu quero, em nome de Jesus, liberar a palavra de perdão para todos aqueles que tomaram um caminho diferente do Senhor, que por causa de medos, que por causa de rejeição, de humilhação, acabaram assumindo um lugar que não era deles. Mas eu quero pedir, Pai, que o Senhor os traga de volta. A tua palavra diz: com amor te amei, com cordas de amor te atraí de volta. Atrai o teu povo de volta em nome de Jesus, Pai. Pai, que os teus filhos sigam firmes, obedientes à tua palavra, que haja uma revelação do Senhor, do teu Espírito Santo, para todos aqueles e todos os caminhos, Pai, que nós traçamos, que não são caminhos do Senhor. Queremos te pedir perdão porque tropeçamos no tempo, queremos adiantar aquilo que o Senhor prometeu, queremos nos meter no teu propósito para a nossa vida. O seu plano é de paz, não é de mal. O Senhor quer nos dar um destino, um fim, Pai, que nos abençoa. Queremos te pedir perdão porque duvidamos da tua palavra, porque o Senhor nos manda lançar redes e nós seguramos as redes, porque o Senhor diz para a gente confiar e nós desconfiamos do Senhor. Eu quero te pedir perdão. Mas existem homens e mulheres hoje aqui entregando suas vidas ao Senhor, homens e mulheres, Pai, que estão dispostos a trilhar o caminho do propósito que o Senhor chamou, e nós os abençoamos assim, em nome de Jesus, amém. Você pode levantar sua mão e dizer amém? Existe um propósito, e é um propósito de paz e não de mal, amém? Deus abençoe todos vocês.